Começando agora o nosso quinto episódio do Projeto de Quinta, falando de quem? Da Tati e do Marcelo. Beleza? Foi. No episódio de hoje a gente vai fazer o quê? Analisar 3 lives, não, 6 lives. A 16, a 17, a 18, a 19, a 20, a 21. Já temos agora Paredes, a obra entrou num ritmo bem legal, mas teve que dar uma pausa. Por conta do quê? Por conta da pandemia, tá? Então eles tiveram uma pausa forçada, que todo mundo teve, no mundo inteiro. Se você não estava numa caverna, você sabe o que eu tô falando. Mas antes, confere também os nossos episódios anteriores, senão tu não vai entender nada do que eu tô falando. Então nossa dica é a seguinte, vai lá pro primeiro, que vamos ser sinceros, né? É o melhor episódio de todos. A gente teve que mudar um pouquinho o formato, mas o nosso primeiro xodó. E depois vem vendo o 2, o 3, o 4, até chegar no de hoje, para tu entender desde o início o que tá acontecendo. Fechou? Fechou, beleza. Mas para tu aí que chegou agora, vai um resumo. Essa aqui é a Tati e esse aqui é o Marcelo. São um casal de brasileiros que decidiu construir lá na Flórida. Essa é a casa deles hoje, mas antes de ficar assim toda bonitona, aconteceu muito problema. Eles documentaram tudo isso em lives, mostrando todos os perrengues de obra. E agora a gente está fazendo o quê? A gente está analisando tudo isso e começando a explicar para você que está vendo como não repetir esses mesmos erros aqui no Brasil. Vamos embora. Chegamos na live 16. Aqui rolou o quê? A limpeza do pátio. Como os materiais iam atrasar, eles já sabiam disso, então eles começaram a limpar tudo para ganhar um tempo. Já foram na casa para piscina, para área de lazer, que é exatamente o que eles estão fazendo hoje. Tá? Hoje eles estão construindo isso. Em resumo, foi isso aqui. Essa live não mostrou muita coisa, foi bem simples mesmo, mas foi o que deu para fazer na época. A live 17, aí sim, aí já foi de nova concretagem, agora dos blocos, tá? Para formar as vigas de amarração da casa e os pilares. Para quem não sabe, vigas de amarração aqui em cima, tá? E os pilares em alguns pontos demarcados, eles jogaram concreto agora nessa live aqui. E essas guias aqui, metálicas, elas estão o quê? Elas têm esse xizinho, então elas foram colocadas ali, mergulhadas dentro do concreto, e as madeiras da estrutura do pavimento superior são fixadas nessas peças aqui e presas, e tudo fica uma estrutura única. E assim fechou essa etapa. Tudo indo muito bem, tudo muito tranquilo, nada muito absurdo. E aqui agora eles já deram uma inovada, ó. Isso aqui a gente faz muito no Brasil também, que eles botaram umas garrafinhas e umas latinhas para proteger essas barras de ferro aqui. Tá? O inspetor não deve ter visto isso, senão ele já tinha mandado trocar. A live 18 foi de quê? Foi de muro, tá? E foi papum. Isso muro aqui é pré-moldado, isso aqui se utiliza muito no Brasil também, muito mais em estruturas industriais, em pavilhões. Ele tem esses pilares, né? Pum, e eles encaixam aqui esses fechamentos aqui entre essas colunas. Tudo pré-moldado, tudo muito rápido. E aqui embaixo tem um negócio muito legal, que é uma curiosidade, ó. A Tati está segurando esse trem aqui. Isso não se vê muito aqui no Brasil, tá? Especialmente em obras residenciais. Nesse caso, eles usaram essa estrutura de papelão como a base para uma fundação, ou a forma para uma fundação. Tudo isso aqui foi enterrado. Mesmo sendo de papelão, claro, é muito mais denso. Não é esse papelão que vem o teu brinquedo da Amazon ou das Americanas. É um papelão bem mais resistente e tem essa película por fora aqui que deixa ele relativamente protegido da umidade. Tá? Ele resiste algum tempo, então, quando enterrado no chão mesmo, nesse solo todo encharcado, tudo muito bem. E olha só isso aqui. Aproveitando, já deixa a tua dedada aqui, curte o nosso trabalho, se inscreve também no canal, porque senão tu não vai ver que a gente postou vídeo novo e tu não vai receber esse material, beleza? Fechou. Essa forma aqui de papelão, que é bem similar mesmo àquela forma que a gente estava vendo ali, que a Tati estava segurando, ela foi usada numa obra nossa aqui no Brasil. Então, dessa casa aqui, só que a gente não utilizou para as fundações do muro, como foi o que ela utilizou. A gente usou aqui para formar esse pilar. E por que a gente fez isso? Porque a gente é muito inovador? Não, porque a gente pensou em algumas coisas. Eu vou trazer aqui para vocês. Olha só. Aqui, isso aqui é um ponto, é uma garagem, tá? Então circulam ali pessoas para, sei lá, fazer uma limpeza no pátio, para cortar grama, a criança brincando. Então essa garagem é aberta. E, além disso, tem os carros, obviamente, tá? Nessas vagas aqui. Se isso aqui fosse um pilar retangular ou quadrado, provavelmente ele ia ficar todo bicado ao longo do tempo, né, do uso da casa. Isso acontece muito. Parede na quina fica machucado ali.
Então a gente pensou nesse pilar cilíndrico para justamente ser mais fácil a circulação e não ter muitos esses problemas. Sem contar nisso aqui, ó. Esse material aqui, isso aqui a gente queria deixar o concreto aparente, ele fica com esse aspecto aqui. Olha que legal. Vai dizer, tá bem bonito isso aqui, né? Isso aqui, então, projeto nosso, execução também. E olha só mais de perto o desenho que ele dá depois que a gente tira a forma, tá? Para tu ver. Tem muita coisa, mesmo aqui no Brasil, disponível no mercado, que facilita a tua obra, dá velocidade, tem qualidade e tem um preço bem ok. Isso aqui, para ser bem exato, foi 638 pila, ou reais. Pila é aqui do Rio Grande. Veio de São Paulo, tá? Atravessou o país e chegou lá, a gente utilizou, a gente deixou ele na forma todo o tempo da obra, então ficou mais de um ano ali, claro, protegeu com lona para deixar ele mais protegido mesmo, mas depois quando a gente tirou ao final da obra, foi só lixar, passar um verniz e ele estava pronto. Então pesquisem isso, busquem esses materiais porque a gente encontra muita coisa boa aqui no Brasil. Vamos voltar lá para a obra. Na live 19, eles finalizaram a fossa e o muro. A fossa deu problema por conta do solo. O solo é uma porcaria, eles sabiam disso. Provavelmente mais lá para frente vai ter algum perrengue por conta disso, desse probleminha que eles já identificaram. Como é que eu sei? Estou jogando praga? Não, porque é cano. Cano sempre dá problema. Então a gente vai dar uma segurada. Quando isso acontecer, a gente tenta entender e explicar como que deveria ter sido feito. É porque ela não falou muito qual foi a estratégia deles. Aqui embaixo, ó, eu trouxe a marcação da entrada de energia da casa. Por quê? Porque isso aqui eu já tinha comentado no episódio passado. Aquele que, se você não viu, vocês têm que olhar. Então clica aqui, ó. Aqui embaixo tem essas madeirinhas, que isso aqui é onde vai ser colocado o poste. Então, olha só isso aqui. Do outro lado da rua tem o poste da rua mesmo, tá? De alimentação de energia. Essa fiação ela passa por baixo do asfalto e ela vai sair nesse pontinho aqui. Daqui ele vai atravessar o muro e chegar lá naquele ponto da casa. Eles não deixaram nenhum caminho por baixo do muro, pelo menos não foi visível. Que, ao meu ver, foi um erro, porque eles podiam ter ganhado um tempo, seria muito mais inteligente já ter pensado nisso. E aqui a fiação ela vai chegar então nesse 300 AMF. AMP. AMP? De ampere. Olha, Carol. Seria mais inteligente, então, como a gente viu, eles terem deixado isso aqui instalado, já essa espera por baixo aqui pronta. Não foi feito, vai ter que ser feito depois, são ordens de cronograma da obra. Além que esse bloco aqui que eles utilizaram, ele não deve ser rasgado, tá? Lembra lá dos furos internos que a gente comentou? Eles servem justamente para essas esperas aqui. Quais esperas? Das redes elétrica e hidráulica, ou hidrossanitárias. Agora sim. Isso tudo vai para dentro do bloco, tá? Cano de energia e cano de alimentação de água potável e esgoto. Deixa eu mostrar aqui de uma forma que fica mais fácil de entender. Essa foto aqui é da obra da Tati e do Celo mesmo, tá? Como nós faríamos no Brasil, é o que eu vou mostrar agora. A Carol salientou que o seguinte, eles ainda vão colocar um revestimento interno aqui pela casa. Então eles colocam aquelas ripas de madeira, depois eles colocam drywall, tá? Que é gesso nas paredes. Então eles podem talvez passar a fiação entre esse bloco e essa estrutura de drywall, beleza? Mas no Brasil, se a gente fosse utilizar isso aqui, simplesmente rebocar, como é que a gente faria? Deveria fazer pelo menos. Lembra aqui, ó, esse bloco, além de vedação, de fechamento da casa, ele tem função estrutural. Grava isso. Então como que a gente faria? Primeira fiação ela vem da base, como eu estou mostrando aqui, ela vem e ela dobra na parede. Então ela deveria ter sido instalada, as esperas dessa fiação, por baixo desse radier, junto com as esperas dos canos. Isso a gente não viu sendo feito. Ela vem e dobra, e ela passa por dentro dos blocos até chegar a esse ponto aqui, ou um ponto que a gente queira. Vamos dizer que aqui tem o quê? Tenha uma tomada ou um interruptor, certo? Depois disso, a gente faz o quê? A gente faz o seguinte, rasga para o lado para colocar outra tomada, certo? Não, claro que não. Isso aqui a gente não pode fazer, não deve fazer, porque esse bloco aqui, lembrem, ele é estrutural. Então a gente não rasga uma estrutura, não atora uma estrutura, porque ele faz parte do cálculo. Então como que a gente faz para puxar a fiação do lado? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar também por baixo, como é a outra, ou a gente faz o contrário, passa por cima. Então a gente desce ali do forro
e alimenta essa tomada ou esse interruptor aqui. E aí, Fifo, não entendi. Rasgar? O que é rasgar? Rasgar, eu trouxe o exemplo, é esse aqui, ó. Isso aqui é uma obra nossa, tá? Aqui no Brasil. Então, o que a gente fez? Aqui a gente tem os rasgos por fora, é muito mais comum assim, então é rasgado mesmo com uma maquita ali para passar essa tubulação, e muito por conta que esse tijolo aqui não tem a função estrutural, ele só faz o fechamento, tá, da casa. Aqui a gente tem vigas, aí aqui a gente tem pilares. Então isso aqui é o que é a estrutura da casa, isso aqui é apenas fechamento. Aqui a gente tem as descidas, como eu comentei. Então, para alimentar essas tomadas e também interruptores, então aqui a gente desce, tomada, aqui vai ter um interruptor, aqui vai descer, tem uma tomada, aqui uma tomada baixa. Reparem que a gente não está rasgando nem as vigas aqui em cima, essas vigas não estão cortadas, e também a gente não atorou esse pilar, que a gente poderia muito bem puxar aqui, ó, rasgar ele e alimentar essa tomada aqui, o que não foi feito. Esse aqui é o jeito certo de fazer, a gente calcula um pilar, não é para vir um cara e cortar o pilar no meio, a viga é a mesma coisa. Aqui, ó, é como a gente não faz. Aonde é? Na obra dos outros? Não, na mesma obra, nessa obra nossa aqui. Então, o que aconteceu aqui? Para tu ver, ó, um dia sem ir na obra, às vezes um turno, uma manhã ou uma tarde, quando tu vai estar assim. Então, por isso que é importante o profissional estar sempre acompanhando. Esse cara aqui, coitado, que fez isso, era um rapaz, muito gente boa. Ele estava começando, ele era o servente do eletricista. O eletricista passou as orientações, que eu já tinha passado para ele. O eletricista foi para outra obra e o guri se divertiu aqui, rasgando tudo que tinha direito. Viga, pilar, tudo e mais um pouco. Fez o trabalho bem feito? Fez. Fez errado? Fez errado. Como é que a gente conserta? A gente fez o quê? A gente preencheu esses rasgos aqui com grout. O grout é um tipo de concreto, ó, tem uma argamassa que é utilizado, ele tem uma alta resistência, utilizado justamente para preencher esses vazios. Lembra lá das bicheiras que eu comentei? A gente usa o grout para preencher as bicheiras, tá? A bicheira está no episódio 13, eu acho. 2, não sei, na dúvida, olha todos. E a gente explica o que são as bicheiras e a gente utiliza aqui e também para consertar as bicheiras, certo? Então foi isso que a gente fez, a gente chapou, botou essa tubulação ali para dentro, chapou, escondeu tudo, justamente para não deixar aparecendo o aço. Nessa viga aqui não dá para ver, mas em outras vigas o aço ficou aparecendo. Então ele fez essa proeza de deixar o aço bem exposto, do jeito que não deve ser feito. Agora vamos voltar lá para a live 20. Essa aqui rolou depois de meses que eles estavam parados. Para ser exatos, eles estão agora com 1 ano de obra. 1 ano de obra, obviamente, de pandemia. Então, o que atrasou foi isso. Não foi nem muitas outras coisas, perrengues de obra. Foi justamente ficar parado mesmo por conta de não ter madeira, que é essencial porque toda a casa é de madeira. Então a laje de entrepiso e o fechamento do segundo pavimento é de madeira. Se não tinha madeira, obviamente que tudo parou. Olha só o tanto aqui de madeira mesmo que tem. Aqui a gente tem uma viga com um vão bem considerável, com a estrutura toda em vigamento de madeira, muito legal. E esse negócio aqui, que faz a sustentação da laje de entrepiso, a Tati uma hora chamou de tesoura. Na verdade não é tesoura, é treliça. Tesoura, ou tesoura, é isso aqui, ó. É para onde a Tati está apontando aqui, ó. Que é o que sustenta o telhado. Então, treliça sustenta ali a laje de entrepiso e as tesouras sustentam o telhado nesse caso aqui. Outra coisa importante, aonde a gente tem um tom esverdeado na madeira, é porque a gente tem um contato com uma área úmida. Então, sempre onde ele toca aqui no bloco, aqui mostra melhor, olha aqui, ó. Aqui a gente tem um contato na base, com uma estrutura de madeira verde, e aqui na parede, uma estrutura de madeira verde, aqui é a mesma coisa, e aqui é a mesma coisa. Quer dizer que eles têm sim um cuidado com a umidade que vem de fora e que sobe do piso. Lembre que isso é muito importante, a gente já falou de impermeabilização. A gente ainda não identificou se eles usaram aditivo no concreto, se eles usaram manta, se eles usaram alguma outra proteção quanto à água. Outro ponto bem legal, que não tem nada a ver com isso que eu estou falando, é isso aqui, ó. Parem nesses canos. Eles estão todos, aqui mostra melhor, eles estão todos cobertos. Ó, tem uma tampinha, todos com tampa. Isso aqui é muito bom. Aqui no Brasil, muitas vezes, isso aqui fica tudo exposto, caindo sujeira, caindo cimento, caindo, sei lá, coisas de obra mesmo, do dia a dia da obra. E aí quando tu vai ligar a tubulação, começa a entupir, começa a dar problema. Então isso aqui, essa medida simples, ela tem uma função gigante que muitas vezes não é feito aqui. Tá? O que é uma dica para você? Cara, isopor faz uma tampa. Pode criar uma tampa com isopor. Pode ser aquele isopor mais fino de colégio, o ideal seja com uma alta densidade,
que também se encontra para vender, para justamente tu criar uma tampinha ali. Ou até comprar a tampa mesmo, só que é um pouco mais caro. Eu já vi gente utilizando sacola aquelas mais grossas, que vem material de construção, faz uma trouxa e coloca ali, tranquilo. Também vi saco de cimento, que não é muito recomendado, mas é melhor até do que deixar um cimento ou concreto entrar dentro da tua tubulação. E agora a gente vai para o quê? Para a live final de hoje, é a 21. Aqui, ó, tem uma coisa que eu vejo muito no Brasil. Eles entraram num ritmo super bom de obra agora, que é sobe parede, tudo parece que tá voando. A Tati tá muito feliz com o andamento e ela tá pagando um senhor de um pau para essa velocidade aqui. Ela falou literalmente nessas palavras, tá? Pagando pau para essa técnica. Para quem não conhece, isso aqui é o wood frame. Isso é uma estrutura de madeira com placas de USB por fora, por dentro, por fora tratado para umidade e por dentro a gente coloca depois gesso acartonado, algumas outras coisas para fazer esses revestimentos das paredes internas e externas. Aqui no Brasil, além do wood frame, a gente utiliza também o steel frame, que é a mesma coisa só que em aço. Então a gente troca a estrutura interna de madeira pela estrutura interna de aço. A gente não vai falar muito agora sobre isso, por quê? Porque ao longo das próximas lives ela vai mostrar o isolamento termoacústico, como que é feito o fechamento, tudo isso, então a gente vai indo passo a passo junto com eles, para ver se foi feito certo ou errado. Mas isso aqui também é utilizado aqui no Brasil. Vamos voltar lá. Tanto o wood frame como o steel frame, aqui que eu falei, ó, tudo que é verde, ele tem um cuidado com a umidade. Então, bem legal aqui, é um tratamento contra a umidade externa, ou interna, enfim. Tanto o wood quanto o steel voam nessa etapa aqui, etapa mais rápida da obra, então monta a parede, ela vem praticamente pronta, só instala ali, tu acha que, semana que vem me mudo, tá? E isso aqui é muito legal, só que se atentem numa coisa, nos acabamentos, que são revestimento, pintura, instalação de torneira, de bacia sanitária, das esquadrias, enfim, tudo isso, o tempo é praticamente igual, ou até maior. Por quê? Por conta da mão de obra. Para trabalhar aqui tem que ser mais qualificado, então a gente não tem tantas pessoas às vezes disponíveis no mercado com um preço interessante para nos dar esse assessoramento. Então se tu fores optar por essa técnica aqui, tanto o steel quanto o wood frame, vai por convicção. Olha, é muito bom, qualidade termoacústica, eu já estudei, já pesquisei, me informei, é legal, e não vai muito pelo papo de velocidade, ele costuma ser meio furado, vai por mim. E eu tenho amigos bem íntimos, um deles deve estar até assistindo agora, que trabalham com isso, trabalharam construindo e hoje trabalham fornecendo esse tipo de material, e em alguns momentos eles achavam realmente que a construção é muito mais rápida, ou falavam isso, era até uma estratégia de divulgação, e com o tempo eles passaram a não falar justamente por isso. A gente esbarra na qualidade da mão de obra disponível no mercado brasileiro, pelo menos na região onde eu estou falando. Morar em São Paulo talvez mude um pouco a realidade, mas vai por mim, não vai ser tão mais rápido assim quanto a gente imagina. E com essa dica maravilhosa da Carol e do Fifo, chegamos ao fim do episódio de hoje. Ai, Fifo, mas tu não apontou tantos erros assim, um monte de live não deu erro. Que bom, né? Um ótimo sinal para Tati e pro Marcelo. Mas não esqueçam do seguinte, aqui no Brasil, nessa etapa, a gente também não tem tantos problemas assim, então era meio esperado que isso não ia dar problema agora. Os erros que a gente já mostrou, os anteriores, eles vão começar a estourar, infelizmente, um pouquinho mais para frente, exatamente para onde a gente está indo agora. Então se inscreve no canal, fica de olho. Nos próximos episódios a gente vai mostrar e para você como não repetir esses mesmos erros e como aprender a construir direito aqui no Brasil. Beleza? Combinado? Eu sou o Fifo, aquela ali é a... E se você quiser ver o nosso trabalho, corre lá pro corre lá pro Instagram, no @arquitetura direcionada, e não te esquece, se você estiver passando por uma obra, talvez de steel, de wood frame ou de blocos estruturais e ver alguma coisinha errada, vai ter aquela voz lá no fundo que vai te falar, tem o quê? Tem um projeto de quinta aqui. Até semana que vem. Tchau! Eu nunca vi isso. Tem uma menina que comentou que agonia, tira essa caneca da mesa. Sem palavras. Pode ser.